Olá, pessoal. Competência 4. Vamos relacionar arte e arte engajada. O que é isso? Vem com a gente que eu te explico. Pessoal, quando a gente começa a analisar o que seria uma arte engajada, vamos começar a lembrar ali dos anos 70, né? Vai ficar mais fácil, mais palpável, quando a gente começa a ouvir Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. Então a gente percebe uma discussão em torno da literatura, da música, da vida, brigando contra o totalitarismo, contra a ditadura, contra a força da flor, né, tentando ali vencer a hegemonia do poder militar. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que aquela obra, aquela canção, ela tem um tom de engajamento. Mas vamos saber mais sobre o que é o engajamento na literatura? A arte engajada é uma prática artística que se posiciona criticamente diante da sociedade, né? Utilizando a estética para denunciar injustiças, opressões, desigualdades. Quando a gente fala, por exemplo, da segunda fase modernista, é inevitável eu não olhar para Vidas Secas e perceber que através da vida de Fabiano, a gente está discutindo engajamento. A gente está discutindo principalmente a luta do oprimido para sobreviver. Quando a gente vai para São Bernardo, do mesmo Graciliano Ramos, a gente tem ali os vários trabalhadores da Fazenda São Bernardo, a questão da opressão do Paulo Honório sobre eles, e uma reflexão muito interessante sobre essas injustiças, sobre essas desigualdades. Então, a obra ela reflete sobre esse processo que a gente costuma dizer de desigualdade social. Então, a obra engajada, ela tem por motivação maior trazer esse tipo de reflexão. Vamos entender que algumas pessoas pensam que toda obra engajada é uma obra panfletária. Mais uma vez eu deixo claro que ser panfletário é reduzir a obra ao panfleto ideológico. Ou seja, é você tirar, na verdade, a força estética daquela obra, é você tirar tudo aquilo que poderia tornar essa obra tão incrível e apostar apenas na transmissão da ideologia, da ideia política. Então, quando a gente pensa numa obra engajada, ela é diferente de uma obra panfletária, que é uma obra panfletária, vai ser vista como uma obra que apenas passa informações de um determinado cosmos político, mas que não consegue sair daquele espaço a que está circunscrita. Já uma obra engajada, ela vai muito além, ela consegue se traduzir de diferentes formas. Então, ela é uma obra focada na transformação social e política, ela transcende o mero entretenimento e atua como ferramenta que a gente vai ter de resistência, de consciência social. O sujeito passa a se entender e a entender o seu entorno, né? E vai levantar reflexões históricas, reflexões políticas ali do seu meio. Quais são as características principais, né, de uma obra dita engajada? Ativismo e denúncia. A gente vai ter uma denúncia social. Por isso que as obras da segunda geração, da segunda fase que a gente brinca, né, assim, a segunda fase modernista, elas traduzem a desigualdade do latifúndio no Nordeste. Então, quando eu olho para uma obra, como eu acabei de citar, as obras do Graciliano, ou posso puxar também as obras da Raquel de Queiroz, a gente vai ter reflexões pertinentes sobre esse universo. Então, a gente tem aqui ativismo e denúncia, utilizam essas obras diversas linguagens, né, para protestar contra temas como autoritarismo, violência e exclusão. Quando a gente fala de intervenção social, é que ao ler estas obras, as pessoas acabam absorvendo ideais críticos capazes de levantar reflexões ainda maiores. Quando você pega, por exemplo, Jorge Amado, né, o seu velho livro Capitães da Areia, e aí a gente tem ali no Capitães uma preocupação muito grande de fazer e de levantar uma discussão muito séria sobre menores abandonados no Brasil, sobre as relações entre o abandono social dessas crianças que vivem nas ruas, como vivem, o que fazem. Tudo isso, na verdade, provoca reflexões para a gente saber qual destino dá a todas essas coisas, né, que acontecem. Consciência histórica, né, me dá uma consciência do meu tempo, do meu lugar,
de onde eu estou. Então a obra busca refletir o momento presente, muitas vezes com um viés revolucionário, utópico. A gente brinca, né, com essa ideia de esquerda, visando a mudança do sistema vigente. E é uma contra-arte, né? É uma arte que vai na contramão dos valores elitistas, porque essa arte se propõe a buscar uma revolução na sua forma de ser. Mais uma vez, a gente vai puxar aqui um detalhe. Qual a diferença, então, entre uma arte engajada e uma arte panfletária? A arte engajada, ela é uma arte crítica, né? E ela, por conta disso, é diferente da arte panfletária, que muitas vezes só assume uma ideologia, só defende um ponto de vista e tudo que apareça na minha frente que não corresponda ao que aquela ideologia, né, pensa, ao que aquela ideologia prega, eu vou deixar um pouquinho de lado. Então, enquanto esta última é feita para um contexto momentâneo, a panfletária ela tem essa superficialidade, muitas vezes perdendo o sentido no decorrer do tempo. A arte engajada já é diferente porque ela é politizada, ela foca em problemas sociais duradouros e ela permite leituras muito mais amplas que vão atravessar o tempo, né? Quando a gente vai para Guimarães Rosa e de repente a gente pega alguns contos, né, como Soroco, Sua Mãe, Sua Filha, que vão falar a respeito, né, daqueles hospitais de alienados no interior das Gerais, em Barbacena, a gente está fazendo uma reflexão sobre uma época, sobre um recorte social, em que pessoas eram jogadas dentro daqueles trens e levadas para aqueles recantos, ou seja, não é uma obra panfletária, ela não foi feita só para disseminar um pensamento ideológico, mas ela foi muito além, conseguiu atravessar o tempo. E hoje, quando eu quero saber o que se passava no interior de Minas Gerais, né, em relação às pessoas que eram mandadas para esses hospitais de alienados, eu provoco ali uma reflexão a partir desse contexto dessa obra, porque ela é uma obra engajada, ela traz uma crítica social. Então, eu acho que todos vocês bateram direitinho essas ideias. Exemplos importantes, né? A gente tem o Cildo Meirelles como um dos grandes nomes, né, um dos grandes artistas brasileiros a provocar a ditadura, né? Tem obras do Cildo que remetem a Vladimir Herzog, que discutem, né, quem matou Vladimir Herzog. Então a gente faz ali um levantamento dos porões da ditadura, do que aconteceu no íntimo da sociedade brasileira para ter convivido com todo aquele caos e muitas vezes, em alguns momentos, ter se colocado na condição de silêncio. Da mesma maneira, os murais do Diego Rivera, né? Quando a gente pensa no mural, a gente está pensando numa forma de se comunicar com o grande público, de fazer levantamentos, reflexões a respeito do momento em que o proletário se levanta para ter consciência do seu próprio país, né? Então, o Diego Rivera consegue entender isso, consegue trazer essa lógica social. E o teatro de arena, o teatro oprimido, né? A gente tem aqui o teatro fazendo o papel de palco da vida, levantando reflexões importantes sobre a contestação aos regimes totalitários, aos regimes silenciadores, né? Então, quando a gente pensa no teatro de arena, o próprio nome já diz, né? Arena, espaço de luta, espaço de debate, espaço de briga. Então, a gente tem aqui uma discussão que leva em consideração essa busca da conscientização política. Então, toda vida, né, que você tiver aí do outro lado e estiver dizendo, será que essa obra de arte ela é panfletária ou ela é uma obra engajada? Perceba se essa obra conseguiu viajar no tempo, se ela conseguiu levantar reflexões em outras épocas, se ela não está presa a uma briga política de um contexto muito pequeno, né? Porque quanto mais panfletária, mais serão comuns as muralhas que cercam essa obra e a impedem de se expandir no tempo e no espaço. Então, quando a gente tem uma obra engajada, ela é uma obra crítica que vai muito além das fronteiras. Já uma obra panfletária é uma obra redutora e reduzida a um determinado espaço e a um determinado tempo, que muitas vezes se fecha cada vez mais dentro de si. E aqui a gente conclui pedindo a você para ir às nossas redes sociais, nos seguir e transformar este conhecimento em aprovação. Grande abraço. Fiquem ligados e até mais.